Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Educação Conectada. Vocês que estão aí hoje não podem perder esse tema muito especial que a gente vai tratar e importante em nosso país, que é a economia do desperdício na área da saúde. Eu sou Camila de Souza, coordenadora da Academia Osculap. Eu estou aqui hoje com a presença ilustre da minha colega Cristina Nunes Ferreira, que, além de ser minha colega aqui da Bebral, farmacêutica, especialista em economia da saúde e mestre em políticas públicas, e o nosso querido e ilustre convidado, o doutor professor Wilson Folador. Pessoal, vou ler um mini currículo, só para vocês terem ideia, que é um currículo de peso. Doutor em Ciências, me corrija se eu errar, hein? Tá, que okay. seu currículo aqui é de peso. Tá. Doutor em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, mestre em Farmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e farmacêutico bioquímico pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Atualmente é microempresário e consultor em economia da saúde, farmacoeconomia, pesquisa de desfechos e acesso ao mercado, fundador e diretor executivo da empresa Sanco Efico. Sanofico. Né? Perfeito. E atual presidente da ISPOR do capítulo do Brasil, voluntário da ONG da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, no qual é coordenador do grupo de trabalho de acesso, tratamento e membro do Conselho Consultivo da IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Wilson, obrigado obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito esperado. Muito esperado. Muito mesmo. Uma curiosidade é que a Bebral faz parte da minha vida desde que eu era farmacêutico hospitalar, que isso foi a época de 1985, que os produtos da Bebral eram muito fortes no hospital onde eu trabalhava. Ai, que bacana. Bom, a Bebral está aqui no Rio de Janeiro desde quase 70 anos. Pois é. Então, veja, eu não sou formado há tanto tempo assim. Mas... isso não. Mas nesses 40 que eu sou formado, a Bebral, no hospital onde eu trabalhava, tinha um papel super importante. Já estava presente. Uhum. Antes da Camila começar, já vou cortar você. Não, pode ir. Tudo nosso. O professor Wilson, deixa eu contar também uma fofoca, né? O professor Wilson, geralmente, se perguntar para todo mundo, alguém já teve aula com ele. Né? E assim, antes de começar as perguntas, professor, a gente queria saber como tudo começou, né? Como a farmacoeconomia entrou na sua vida. Na verdade, eu até vou contar um pouquinho. Ele que me trouxe para este mundo. Então, um dos responsáveis, bem ou mal, estou aqui. É bom a gente saber que ele trouxe gente que progrediu, que melhorou a área. Olha, minha entrada nessa área foi bem curiosa, porque, assim, na verdade, me formei na faculdade na área de análises clínicas. Só que quando eu cheguei no hospital que eu trabalhava, que foi entregar o diploma, o farmacêutico tinha pedido demissão, farmacêutico hospitalar. E aí o diretor do hospital, sabendo que eu tinha me formado em farmácia, falou assim, você não quer chefiar a farmácia? Eu falei, não, chefiar, mas eu tenho análises clínicas. Eu falei, farmacêutico sabe tudo, tem tudo um pouco. Eu falei, tá bom, né? Aí eu fui chefiar a farmácia e acabei gostando. A farmácia começou a virar um negócio que eu comecei a gostar mais do que análises clínicas. Só que aí eu comecei a sentir falta de ter um conhecimento mais profundo da área. Então eu resolvi fazer pós-graduação. Quando eu fui fazer pós-graduação, mestrado, eu queria fazer, mas eu não queria fazer a pós-graduação aquela mais, no sentido mais estrito de pesquisar efeitos moleculares. Eu queria alguma coisa que eu pudesse aplicar no meu dia a dia. E aí, conversando com os meus professores antigos, lá do tempo de faculdade, me indicaram um professor da época, que era Antônio Carlos Zanini, e eu fui procurá-lo. Aí, quando eu fui procurá-lo, encontrei ele numa mesa, tal, olha, professor, sou Wilson Folador, estou aqui querendo aprender alguma coisa sobre melhorar meu conhecimento, tá? Ele levantou a cabeça, olhou para mim e falou assim, olha, eu acabei de voltar de uma reunião da Organização Mundial da Saúde e estão falando muito sobre uma coisa chamada farmacoeconomia. Isso foi em 1989. Nossa. Aí eu falei, o que é farmacoeconomia? Ele falou para mim, eu também não sei, mas se você quiser fazer pós comigo, vai ter que ser nesse assunto. Eu falei, tá bom, né, vamos lá. E assim foi. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha que fazer pesquisa bibliográfica, era tudo feita no braço mesmo, né? E assim, foi uma loucura. Eu levei 5 anos fazendo minha tese de mestrado. Em 2001, aliás, foi um pouco menos, né? Em 2001, eu consegui terminar minha graduação, né? Meu mestrado em farmacoeconomia. E aí o assunto começou a crescer muito, né? Porque assim, eu era um dos poucos caras que falava disso.
Aí, assim, depois disso, eu comecei a ser convidado para falar sobre farmacoeconomia, só que o viés naquele tempo era muito voltado na questão de preços. O pessoal não entendia farmacoeconomia como a gente entende hoje. Então, era assim, por que o preço dos medicamentos é caro? Por que o preço chega nisso? Por que o reajuste é daquilo? E aí eu tive que começar a mostrar para o pessoal que não era assim, que não era assim. Aí, nesse meio tempo, em 94, eu fiz o doutorado, e aí fui continuando. Bom, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando em hospital, porque farmacêutico hospitalar, naquela época, eu trabalhava meio período só, e o outro meio período eu me dedicava a pesquisa e estudo, né? Então, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, algumas indústrias começaram a me descobrir, começaram a me pedir para fazer estudos. Então, eu fiz estudos a respeito de anti-infecciosos, a respeito de antitrombóticos, e a coisa começou a evoluir. Eu vim trabalhar, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, durante um período, foi de 1998, comecei a chefiar a farmácia aqui do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, assim, durante esse período, eu continuei fazendo minhas pesquisas. Aí, quando terminou esse período, foi 2001, eu falei, quer saber, eu estou cansado de hospital, vou começar a trabalhar com consultoria. Fiz uma consultoria, comecei a fazer trabalhos para, principalmente indústria farmacêutica, sempre foi a maior demandante desse tipo de trabalho. E um belo dia, estou fazendo uma palestra, e uma diretora de uma indústria farmacêutica que estava assistindo a palestra, ela virou para mim e falou assim, olha, nós estamos precisando de uma pessoa especializada em farmacoeconomia. Você conhece alguém? Eu falei, conheço. Ela, quem? Eu. Pronto. Então, aí ela me contratou, eu virei o gerente de farmacoeconomia, aí fiquei 5 anos nessa empresa, não vou falar o nome por questões éticas, né? Depois dessa empresa, eu fui para uma outra empresa, também fiquei 5 anos lá, e aí, depois desses 10 anos em indústria farmacêutica, eu fui contratado para uma empresa de equipamentos e dispositivos médicos, onde eu fiquei 3 anos. Foi um aprendizado também muito forte, assim como a gente vê aqui com a Bebral. Mas aí, depois desses 3 anos, a empresa foi vendida para outra tal, e eu acabei saindo fora. Aí eu resolvi voltar a fazer consultoria. E aí, nessa história de consultoria, fui continuando, fazendo várias coisas. Pude me dedicar também a essa questão do voluntariado na área da Abrale, né, com leucemia e linfoma, e várias outras coisas. Inclusive, até continuei dando aula, mais aula como voluntário do que como professor mesmo, porque o problema de ser professor é que aqui, assim, o salário não é grande coisa e é exigido dedicação exclusiva e tempo integral, né? Então, eu queria continuar fazendo meus trabalhos de consultoria, minhas pesquisas, então continuei fazendo isso. E agora, em 2024, 2023 para 2024, eu sempre participei da ISPOR, né, da International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, né, bonito, né? Aí eu fui eleito como presidente e eu vou ficar agora de 2024 até 2026 como presidente da ISPOR Brasil. Bacana, e a gente tem a honra de estar aqui com... Isso que eu falei, gente, o currículo era de peso, muito pesado. Bom, então depois das devidas apresentações, a gente vai começar agora com nosso primeiro bloco, tá bom? De perguntas. E aí, doutor Wilson, muito semelhante ao que a gente já estava batendo papo, já dentro da sinergia aqui da nossa pergunta, é como o senhor viu a farmacoeconomia transformar o sistema de saúde ao longo dessas últimas 2 décadas? Bom, a gente pode dividir isso em 2 partes. Uma coisa assim, como é que a farmacoeconomia mexeu com essa avaliação no mundo inteiro? Porque antigamente, assim, qualquer escolha era feita baseada principalmente na opinião do médico. Então, o médico tinha, assim, preferência por determinado produto, determinado tratamento, determinado procedimento. Então, assim, a opinião dele era válida, como continua sendo, obviamente, mas não tinha um peso sobre a questão econômica. Então, assim, se o produto custasse caro ou barato, quem decidia isso realmente era quem podia pagar ou não. Não tinha uma avaliação realmente do equilíbrio entre o quanto você gastava e o benefício que você tinha. A partir da entrada da farmacoeconomia, ela começou então a questionar de que forma como você pode realmente equilibrar o quanto você obtém de benefícios com o quanto você está gastando. Porque toda tecnologia nova, isso já desde o passado, não é de hoje, né? A farmacoeconomia, quando eu trabalhei em hospital, que assim, foi até uma das razões pelas quais eu fui fazer minha pós-graduação, existia aquele preconceito do tipo assim, entrava um produto novo. Teve um caso desse, um produto novo que entrou para o tratamento da gastrite, que quando surgiu e foi lançado no mercado e veio para o nosso hospital, o diretor clínico dizia,
esse produto é caro demais, eu não posso, a gente não pode pagar por isso, eu preciso que alguém faça uma... Sabe, quando alguém prescrever, vocês precisam passar isso por mim primeiro para eu aprovar se vai entrar ou não. Esse remédio se chamava cimetidina. Então, assim, a gente já viu que desde aquele tempo essa questão de entrar produtos novos era sempre uma questão de que estava um peso do lado médico, clínico, que ele percebia que o produto trazia benefícios, e um lado econômico, que assim, o sistema dizia que não podia pagar o tratamento. Então, quando surgiu a farmacoeconomia, começou a haver uma ideia um pouco mais concreta de como é que você podia comparar um tratamento convencional, tratamento que você já fazia, com um tratamento novo, mas não só baseado ou em clínica ou em preço. Né? Era realmente combinar as coisas e verificar assim, um produto tem um custo A e um resultado A. O outro tem um custo B e um resultado B. Como é que você compara essas duas coisas? E aí você transformava isso de uma coisa que era subjetiva para alguma coisa objetiva. Então, assim, a evolução naquele tempo foi uma coisa fantástica, porque a gente começou a ter ferramentas para poder demonstrar que valia a pena ou não trocar um produto por outro. Só que a crise, agora sim, vamos falar um pouco de evolução. A farmacoeconomia, ela demorou, especialmente aqui no Brasil, ela demorou para pegar. Né? O pessoal ligava muito farmacoeconomia com preços, com avaliação de preços. Então, assim, era uma coisa que não era o espírito da farmacoeconomia. Uhum. Aí, quando ela começou a decolar, começou a entrar outro problema, que era o problema da crise da saúde, crise econômica da saúde, porque, assim, as inovações pesam, envelhecimento pesa, acesso populacional pesa, tudo isso pesa no custo. E quando isso começou a entrar, então a farmacoeconomia ela começou a virar uma ferramenta muito mais voltada a impedir a entrada de tecnologias, de um lado de quem paga, e para forçar a entrada pelo lado de quem vende. E aí, assim, a farmacoeconomia começou a ficar meio desvirtuada, né? Então, ela hoje, ela serve de uma forma... Continua sendo útil, mas acho que a gente precisa discutir melhor critérios, porque, assim, simplesmente se a gente for continuar discutindo nesse âmbito de que, assim, custa caro e o preço não vale o quanto eu estou pagando, a gente não vai evoluir muita coisa, né? Então, acho que a evolução se deu mais nesse sentido. A gente criou muitos métodos mais aprofundados para fazer a análise econômica. O que a gente fazia antigamente, que a gente chamava de análise de minimização de custo, que era, um produto tem que dar 3 vezes por dia, então quanto custa cada dose, eu multiplicava o preço de cada dose pelo número de administrações. Isso era uma coisa que, assim, hoje eu chamo de cálculo de papel de pão, né? Você vai na padaria e cara, você compra tantos pãezinhos, tantas gramas de presunto, tantas gramas de mussarela, e o cara soma no papel de pão ali e te dá o preço. Hoje em dia, os métodos são muito mais complexos, porque realmente a farmacoeconomia não se preocupa só no preço, da somatória do preço dos materiais de consumo. Ela se preocupa com o resultado, e o resultado tem um efeito muito mais aprofundado. Por exemplo, se você pensar em um tratamento de hipertensão ou diabetes, você não pode pensar simplesmente em resultados de... Você vai gastar hoje e no mês seguinte você tem resultados. Não, isso pode levar décadas para você ter resultados. Então, a metodologia para você fazer esses cálculos, ela se aperfeiçoou muito ao ponto de que, assim, hoje em dia, para a gente fazer um modelo para analisar economicamente a entrada de um produto, você leva pelo menos uns 3 meses para poder fazer os cálculos todos, inserir tudo isso em planilhas e transformar isso numa forma de cálculo que realmente vai representar o que vai acontecer de fato. Porque não é mais uma coisa assim do tipo, eu vou dar o produto e o paciente vai salvar. Uhum. Não, é assim, tem questões de percentuais de pacientes, porque assim, você pode dar para uma população, 90% vai ter benefício, 10% não vai ter. Esses 10% que não vão ter benefício, o que vai ser necessário fazer com eles? E assim, se for necessário fazer alguma coisa a mais, isso pode gerar um outro custo. Quando você vai comparar com uma outra tecnologia, que ao invés de dar 90% e 10%, ela pode dar 50% e 50%, esses custos, por exemplo, de tratar 50% dos pacientes que não responderam ao tratamento com uma nova tecnologia, pode ter um custo muito maior do que o custo da tecnologia que você está introduzindo e que está dando 90% versus 10%. Então, esse tipo de cálculo ficou muito mais complexo, e essa complexidade é que talvez seja o grande problema que a gente tem hoje. Porque a gente tem que fazer esses cálculos, a gente tem que mostrar esse cálculo para quem toma a decisão, e essa pessoa tem que entender a razão desse cálculo, tá?
Porque senão continua sendo essa queda de braços, né? Pois Porque, né, tem a necessidade clínica, só que ninguém quer pagar o preço, né? Essa é uma das questões, né? Porque assim, talvez a gente depois discuta essa questão de os preços, como é que eles estão evoluindo, porque isso é uma questão à parte. Verdade, o pessoal está misturando a questão do que é a farmacoeconomia com o que é preço do produto e como é que está a questão da crise da saúde. A farmacoeconomia, ela fornece uma informação objetiva sobre quanto vale você trocar a tecnologia A pela tecnologia B. E o quanto vale significa o delta entre o preço e o delta entre o resultado. Se você, de repente, você tem um produto que nem uma tecnologia para uma doença rara, que assim, se você não tratar de uma criança, a criança vai morrer dentro de 3 meses, tá? Se você considerar a farmacoeconomia pode dizer assim, olha, para salvar uma vida eu vou gastar tanto. Vale isso? Tá? Essa pergunta que a farmacoeconomia responde. O vale é o X numérico, tá? E aí vai ter que entrar depois o valor ético e o valor conceitual disso que você está fazendo. Porque se a gente não discutir essa parte de quanto vale uma vida, a farmacoeconomia vira só uma coisa meio acadêmica, né? Você faz o cálculo, mas no final das contas, né? No final das contas, o que vai valer é o seguinte, eu estou gastando mais, eu não quero gastar mais, então pronto, não vou pagar. Não é tão simples assim, né? Hoje eu vim escutando da aprovação do medicamento mais caro do Brasil, né? Que foi aprovada para uma doença neurológica, muscular, uma coisa assim. Eu não lembro agora também, mas é 15 milhões de reais, né? Exato. Que aí vai muito também na indicação, né? Qual o tipo de paciente, então... Essa é uma outra questão complicada, porque realmente, se a gente for olhar pelo nosso ponto de vista, né, o ponto de vista de pacientes, e o ponto de vista de quem estuda essa ciência e de quem paga por esses tratamentos, realmente assusta, né? Você vê os tratamentos chegando a 15 milhões de reais por um tratamento, realmente você fica com o coração na mão, né? Literalmente. Ainda mais pensando no gestor, né? Exato. Agora, veja, de novo entra essa questão. Primeiro, vamos olhar isso do ponto de vista farmacoeconômico, que nem teve o Zolgensma, que veio para tratar da atrofia muscular espinal tipo 1. Né? Realmente ele custa 2,5 milhões de dólares no exterior, no Brasil está custando 1,4 milhões, eu não sei se atualizou agora. Ele é caro? É caro, 1,4 milhões para você pagar uma pessoa, um paciente normal, aqui, tirando os que tenha muito dinheiro, que tenha muito rico, as pessoas não poderiam pagar. Agora, farmacoeconomicamente, como é que a gente analisaria isso? Eu vou comparar o preço da dose com o preço de tratar essa criança com, por exemplo, uma respiração mecânica, que é o que acontece, né? A criança que não é tratada tem que ficar entubada, vai ficar no hospital, ela vai levar uma vida vegetativa. O custo todo, né? Exatamente, com o custo todo até ela morrer, ela vai morrer rápido. Agora, se você usar o Zolgensma e comparar ele com a Nusinersen, a Nusinersen, que é o outro tratamento que existe, ele tem que ser dado todo mês durante a vida inteira do paciente. Enquanto os Zolgensma você dá uma vez e a criança eventualmente poderá viver 60 anos sem necessidade de um outro tratamento. Aí a gente tem que entrar com esse cálculo, né? Eu estou tendo uma situação que se eu não tratar, a criança morre. Se eu tratar com o produto A, a Nusinersen, a criança vai sobreviver, mas tem que ficar vivendo durante 60 anos tomando medicamento. 60 anos eu estou colocando com uma expectativa de vida, mas isso, logicamente, é o que ainda está sendo avaliado, né? E se eu usar o Zolgensma, se ele funcionar como está sendo esperado, ele pode dar uma cura eterna, né? Uma cura até a morte natural do paciente. Então, assim, aí você tem que fazer um cálculo direitinho para ver quanto vai custar uma coisa, quanto vai custar outra, e ainda acrescentar a isso outras análises, como, por exemplo, tem um custo para o sistema de saúde, que é tratar esse paciente, tem um custo social, que é você... Primeiro, esse paciente, se ele for tratado e tiver uma cura, será que ele pode se tornar, de repente, uma pessoa economicamente muito produtiva? Sim. E tem o custo da família, porque assim, a família também, se for tratada de alguma coisa que não está tendo cura, mas é um tratamento crônico, a família também vai ter que se envolver, isso também gera um custo social. Tá? E o custo social normalmente não está sendo englobado aqui no Brasil como uma coisa que preocupa o gestor de saúde. E tem uma outra coisa que até é o título, que a gente também percebe muito, né? A economia do desperdício, né? Então, assim, tem muitas questões.
Pelo menos eu vejo muito, o que está sendo desperdiçado? Então, a gente viu muito a questão do lixo durante a pandemia. Então, lixo é dinheiro. Então, se eu jogo muita coisa, sei lá, tem dado a tecnologia X ou Y, eu posso produzir muito mais lixo, posso desperdiçar muito mais ou utilizar uma quantidade maior de equipamento. Que isso também, economicamente, para o gestor, isso ele também deveria olhar, né? Então. No fundo, assim, se você for fazer uma pesquisa ou uma avaliação muito correta, você tem que considerar todos esses itens, né? E, eventualmente, até assim, quando você fala da questão do lixo, o sistema de saúde em si, ele não vai pagar esse custo, né? Porque ele vai produzir o lixo, esse lixo, dentro dos impostos que ele paga, já está a coleta do lixo está ali incluída. Então, ele vai falar assim, se eu fizer esse lixo ou não fizer, não vai fazer diferença para mim. Mas, de repente... Como é que giram esses círculos ecológicos, né? Tipo assim, será que, de repente, mais tarde, eu não vou... Esse excesso de lixo que eu estou produzindo não vai, de repente, gerar uma complicação qualquer? Vamos supor que chega um ponto tal... Então, agora estou assim, especulando de uma maneira exagerada, mas será que, quando chegar um certo momento, essa quantidade de lixo não vai começar a interferir com a própria saúde das pessoas? Vai aumentar a frequência de determinadas doenças, infecções... E isso aí poderia ser retornar ao sistema de saúde como um outro custo. Exato. Exato. Né? E assim, a gente já vê muita coisa, não só de infecção, mas das enchentes, né? Sim. São Paulo que está acabando a energia direto por conta das chuvas, Exato. Né? Então, assim, a gente vê muitos outros pontos, né, que ecologicamente está impactando. E os hospitais também são responsáveis, né, por isso. Essa palavra ecologia é uma palavra interessante, porque assim, a gente sempre pensa nela como questão da natureza, né? Tá lá, né? Mas assim, equilíbrio ecológico é um negócio muito mais amplo, né? Assim, até a maneira como nós nos relacionamos tem alguma coisa meio ecológica. Exato. Sabe? Porque isso pode gerar consequências. O que a gente vê hoje, assim, é uma eu acho que vou usar até a palavra de uma guerra. Eu estou exagerando no termo, mas assim, uma guerra de quem vende produtos versus quem paga produtos versus quem quer usar o produto. Então, assim, são três forças que ficam meio antagônicas uma contra a outra. Quem compra o produto fica com raiva e fica brigando com quem vende, tá? Quem vende o produto, quem cria, que desenvolve o produto, fica bronqueado com quem tem que pagar pelo produto porque a pessoa não quer pagar. E o paciente e o médico ficam ali no meio querendo usar o produto, querendo fazer o produto. Só que nenhum dos três se entende direito. É uma questão meio ecológica, forçando um pouco o termo, mas não é assim. É uma, Exato. Sabe, não, é um ciclo, né? Exato. Bom, excelente discussão. A temática que foi boa. E ainda nesse bloco, a gente falando um pouquinho sobre a introdução e pegando o seu gancho, Cris, sobre o desperdício, Dr. Wilson, como a farmacoeconomia pode ser utilizada para reduzir o desperdício na saúde? E de que forma o senhor avalia isso? É a pergunta. Olha, a melhor forma que ela faz para evitar o desperdício é assim, quando a gente monta um modelo econômico, a gente tem que se basear em certas premissas. Então, essas premissas são assim, qual é o melhor uso do produto? De que forma que o produto vai realmente atender a necessidade da saúde da forma mais adequada possível, né? E quando a gente faz isso, a gente também está evitando que sejam usados tratamentos ou outras terapias que vão consumir mais tempo, vão consumir mais recursos às vezes, tá? Pode até custar mais barato, mas vão de repente causar mais problemas e vão se tornar outras pedras no sapato, outros lixos, que a gente fala lixo, pensando em lixo só material, mas lixo também poderia dizer o desperdício, né? Tipo assim, uma análise farmacoeconômica, você pode de repente verificar que usar um determinado produto que tem um preço mais alto, ele pode gerar um resultado melhor. Esse resultado melhor pode ser, por exemplo, que o paciente demore mais para entrar numa nova linha de tratamento, ou até que o paciente sobreviva, mas aí vem a questão de que assim, quem não usa farmacoeconomia vai dizer assim, tá, mas eu vou continuar usando o produto antigo, que o produto antigo é mais barato. Só que isso vai significar mais tempo de tratamento, mais vezes que o paciente vai ter que ir, por exemplo, a uma central de quimioterapia, um lugar de aplicação. Ele vai gastar mais tempo, vai gastar mais recursos, vai ter menos resultado. Então, eficiência é a palavra-chave da farmacoeconomia. É você pensar em eficiência como obter o melhor resultado ao menor consumo de recursos possíveis. Então, isso é
você gastar menos, é você ter menos lixo, é ter menos perdas, né? A farmaconomia ela ajuda nesse sentido. Ela tem que ter uma visão matemática para isso. A farmaconomia, realmente, o que ela ajuda é dar ferramentas matemáticas. Mas mais do que isso, mais do que dar ferramenta matemática, tem que haver boa vontade e disposição dos players aí do sistema para entender de que forma que isso tem que ser utilizado. Não ficar só na discussão de custa caro, custa barato, vou usar, não vou usar, né? Tá. E talvez até uma visão geral, né? Uma visão holística, né? Porque assim, tem muita questão da mão de obra, do profissional. Né? Porque se eu conseguir minimizar o tempo do profissional ali, ele pode se dedicar mais ao paciente. Né? E assim, muitas coisas que eu também vejo no dia a dia. Não, esse é o outro grupo que avalia, né? Então, mão de obra a gente já paga mesmo. Mas, na verdade, é um contexto, né? É tudo. Aliás, pegando o gancho... Está tudo interligado. Pegando o gancho do que você falou, Cris, o grande problema nosso é que, assim, nós temos, nesse ecossistema da saúde, nós temos vários interesses que querem predominar sobre os outros. Então, por exemplo, você mencionou uma coisa que é importante. Por exemplo, você pode ter um médico que está extremamente interessado em utilizar uma tecnologia X. Ele pode estar interessado em usar essa tecnologia X porque essa tecnologia X ela é melhor para o paciente. Tá? Também pode ter um outro que vai dizer assim, olha, eu tenho a tecnologia da B. Braun e tenho a tecnologia do fabricante Y. Tá? Então, assim, ele foi treinado para usar a tecnologia do fabricante Y. Aí entra a questão da curva de aprendizado. Né? Na nossa área de devices, digo nossa porque eu também já passei por ela, esse fator ele tem que ser considerado, porque quando a gente faz uma análise farmacoeconômica e a gente usa dados que vêm da área científica, a gente está comparando uma tecnologia nova para uma cirurgia com uma tecnologia que já está consolidada. Então, imagina uma tecnologia que vai precisar de uma determinada habilidade do médico para utilizar aquele instrumental. Ele vai demorar um tempinho para pegar aquela habilidade toda, tá? Enquanto a tecnologia convencional, ele já deve ter feito N cirurgias com aquilo. Só que quando a gente vai comparar isso do ponto de vista de estudo clínico, às vezes o estudo clínico não mostra esse benefício exatamente por causa disso, porque a cirurgia convencional, o procedimento convencional já está muito bem estabelecido e a taxa de erros é muito pequena. Enquanto a cirurgia nova, ela vai precisar de mais tempo para pegar a mão, né, para ter habilidade. E ainda mais de device, né? Exato. Então, isso é uma das coisas que acontecem e que, assim, eu acabei puxando esse fio da meada, porque muita gente fala, o estudo do material, do equipamento, não é tão bom quanto do medicamento. Primeiro, tem esse problema. Alta mortalidade. Exato. Segundo problema, você não pode pegar um procedimento cirúrgico e fazer que nem a gente faz com medicamento, botar 1.000 pacientes e fazer tratamento, 500 tomam medicamento, 500 não tomam. Na cirurgia, você não pode pegar 1.000 pacientes e falar, 500 eu faço a cirurgia, 500 eu não faço. Fazer. Né? Exato. E se você vai fazer a cirurgia, não dá para você fazer em 500, você abre o paciente, né? Faz a cirurgia que tem que fazer, fecha o paciente e pronto. No outro, você teria que fazer o quê? Você teria que abrir o paciente, não fazer o procedimento, ou fazer um procedimento convencional e fechar de uma forma cega. Exato. Sabe, como é que você cega um cirurgião, né, para ele não saber se ele está aplicando a tecnologia nova ou a tecnologia antiga? Então, tem coisas que vão... Sabe uma coisa que eu vejo também? Tem materiais, não tanto material de consumo. Aí não entra estudo clínico. Aí entra muito estudo de durabilidade. E às vezes esses dados não são tão vistos. Né? Mas antes deixa eu fazer uma propaganda. Né? com relação a esses treinamentos. Né? Então, hoje, temos na B. Braun uma academia, que é a Academia Esculap, justo para treinar os médicos e profissionais da saúde. Isso aí. Já fiz a propaganda. Já fez o nosso merchan, obrigada. Arrasou, Cris. Exatamente, tem uma plataforma para poder educar, e não só a plataforma, mas de forma presencial, né? Educação continuada, e a gente está aqui justamente por isso, para poder manter essa oportunidade de educar e garantir que essa parte de segurança, né? O treinamento, o hands-on, em diversas atividades, desde os cirurgiões a outros profissionais, outras especialidades, sejam contemplados por isso. Essa é a nossa missão aqui enquanto academia e enquanto B. Braun, né? E eu vou botar mais um item nessa coisa, que é assim,
essa questão das tecnologias novas, do bom uso delas, elas, assim, tem muito preconceito contra isso. Eu lembro de um tempo, a gente estava dando uma olhada lá fora, as agulhas que tem agora, uma parte delas é com silicone. Assim, antigamente a gente chamava isso de gelco, né? Agora, gelco era uma marca, né? Desculpem, mas assim, não vou lembrar agora. São os dispositivos periféricos, né? Dispositivos de inserção periférica, que são flexíveis, né? Você hoje coloca no paciente e fica 24, 48, 72 horas, o dispositivo fica lá inserido, com pouca dor, o paciente consegue se movimentar, tá? E assim, quando esses dispositivos foram lançados, era uma coisa assim, do tipo, imagina, isso aí é muito caro, não vale a pena. Hoje eles estão totalmente absorvidos. Por que eles foram absorvidos? Porque em algum momento alguém começou a verificar que isso era uma coisa vantajosa, tá? Antigamente a gente usava os scalps, né, os antigos butterfly, né? E assim, tinha marcas que eu lembro que assim, dava até pena do paciente, porque você ia com o butterfly ali, na hora que você ia inserir o butterfly, ele fazia aprofundava a pele, e de repente fazia toque, aí furava a pele. Sim, o paciente transfixiava, né? Nossa, transfixiava e fora que assim, era dolorido para burro, né? Horrível. Então assim, as coisas mudam. Na área, por exemplo, de laboratório de análises clínicas, eu sou de um tempo que assim, a gente colhia sangue com uma seringa, agulha e seringa de vidro, né? Aí hoje você tem os Vacutainer, né? Também de novo falando uma marca, mas assim, você faz uma conexão uma vez, aí você fica só trocando os tubinhos e o paciente fica super tranquilo. O sangue sai bem, sai normal. Sim. Essas tecnologias todas no passado, elas eram tidas como absurdas, né? Absurdamente caras, né? E hoje em dia elas são absolutamente essenciais, né? Essenciais. Soros, olha, estou lembrando de várias coisas. As soluções de grande volume, os frascos eram de polietileno e não eram polietileno flexível, eram polietileno rígido. Isso. Aí o que o pessoal fazia para compensar a pressão? Furinho, né? Furinho, aí eu, como algum enfermeiro, colocava uma agulha, né? E ficava aquela continuidade da agulha com o meio ambiente. E o pessoal, para diminuir a contaminação, botava um algodãozinho, né? Pegava com a mãozinha assim, botava um algodãozinho no canhão da agulha. Hoje em dia o pessoal usa os frascos de PVC ou de outra, assim, muito mais práticos, muito mais evidentes, assim, e funcionam super bem. Então, já foi até de vidro, né? Eu até contei isso na outra. Fazia frasco de vidro. Era que nem quando eu era criança, que a gente recebia leite em frasco de vidro, tinha que trocar todo dia. Deixava na porta de casa, passava o leiteiro, trocava o frasco. Exato. E hoje a gente vê muito, assim, como o senhor falou, né? Era um absurdo, mas ele foi absorvendo ao longo. Eu acho que até muito para a gente ver o diferencial, o benefício que traz, a redução de complicações, né? Então... Porque existe uma dinâmica, né? No início existe essa resistência. Então, é uma resistência meio automática, né? Tipo assim, como se fosse o que a gente chama de uma espécie de um nojo pela inovação. Então, assim, toda inovação, essa frase a gente escuta muito, né? A inovação, ela não vale o que custa. Ela custa muito mais caro e traz um benefício mínimo. Só que, assim, com o tempo, essas inovações, elas começam a ser absorvidas. Quando elas são absorvidas, elas começam a ser copiadas. Quando elas começam a ser copiadas, começam a aparecer vários concorrentes e o mercado é o que faz com que o preço baixe. Exato. Todas as tecnologias acontece isso. Exato. Só que se você impede ela de entrar, não vai ter concorrência. E nós vamos continuar trabalhando com o que é antigo. O que é antigo, se não for satisfatório. Se alguém fala para mim assim, olha, medicamento X, ele é 100% eficaz, 100% seguro, eu vou falar, olha, me apresenta esse produto porque eu não conheço nenhum. Não tem nada 100%. Material, equipamento, sabe? Então, exato, não tem nada 100%. Bom, e agora a gente vai entrar, então, no nosso segundo bloco, que são os impactos financeiros e operacionais. E aí, doutor Wilson, olha só. Nossa pergunta. Quais são os principais custos invisíveis do desperdício de medicamentos e produtos para a saúde dentro de hospital ou unidade de saúde, né? O que você pode elencar pra gente? A gente fala de invisíveis, porque na verdade eles são visíveis, né? Só que assim, são visíveis, mas a gente não mede. Por exemplo, infecção hospitalar. Infecção hospitalar é um custo que é altamente visível. Só que assim, se a pessoa não mede, como é que ela vai poder dizer se tem infecção ou não? E como é que ela vai poder dizer se, assim, substituir um determinado procedimento, um determinado produto por outro, vai reduzir aquela taxa de infecção? Eles continuam se baseando naquela ideia de, tipo assim, o preço do produto tal é X,
o preço de não usar o produto ou do produto convencional é Y. Se o X é maior que Y, eu não quero usar. Então, imagina assim, na questão da infecção hospitalar, você vai fazer lavagem de mãos, né? Você vai lavar as mãos, de repente você tem produtos que são bons para lavar as mãos, mas assim, o cara fica lá esfregando as mãos, sabe? O médico fica lá na antessala ali de higienização, ele fica lá e esfrega. Tá, necessário, precisa fazer isso, né? Vai ficar um tempão ali esfregando, e aí depois de esfregar ele vai enxaguar a mão, depois ele vai lá passar de novo, aí sai com a mão pendurada para cima, alguém vai dar a luva para ele. Se você tiver um produto que de repente reduz esse tempo em, sei lá, 50%, ou 70%, 80%, quanto que isso representa em termos de equipe inteira lavando a mão? Porque se você tiver um pia ali para todo mundo lavar a mão ao mesmo tempo, ótimo. Tem várias salas, vários médicos, ou várias pias, né? Quanto você poderia economizar se você, de repente, tivesse um produto que você pudesse utilizar de uma maneira muito mais prática, muito mais rápida e que te desse o mesmo resultado em termos de contaminação? Aí vamos passar para a contaminação. Se você muda para um produto que esse produto não é bom o suficiente, vai dar infecção. Então, qual é a taxa de infecção que você vai dar e quanto vai custar tratar essa infecção? Isso é análise farmacoeconômica, sabe? E geralmente, sabe o que eu vejo assim? Isso é um custo que tem e é um tratamento profilático, né? Então, que gera, e assim, a infecção é muito cara, né? Se a gente for ver, sei lá, tem uns dados que eu vi, uma sepse de um adulto, isso também dados de, sei lá, quase 10 anos atrás, custa pelo menos 50 mil reais. Então, é muito dinheiro. Mas a profilaxia é muito mais barata, né? Como tudo na nossa vida. Só que isso representa vidas. Sim. Né? Então, então, assim, para adicionar mais uma coisa nisso, assim, um custo que, de novo, não é oculto, mas ele poderia até ser considerado assim, é o custo de você usar indicações inapropriadas. Então, é aquela coisa do médico, do profissional que utiliza um equipamento que está assim, não seria necessário utilizar aquilo, não seria necessário usar aquele produto naquela indicação, naquela finalidade. A pessoa vai e usa, né? Então, assim, vamos também pensar, assim, eu estou falando todas as coisas a favor da tecnologia nova, mas a tecnologia nova, ela só é eficiente se ela for usada da forma certa, no paciente certo, na condição certa, na necessidade certa. Se você começar a utilizar isso de uma maneira inapropriada, realmente começa a ficar caro, e aí vira um custo que só se percebe quando chega no final do mês, e aí você olha lá a conta, sabe, quanto que você faturou versus quanto que você gastou, você percebe que você gastou mais do que você faturou. Aí quando você vai atrás buscar, aí você começa a descobrir coisas desse tipo. Então, é necessário também ter uma reflexão a respeito de, assim, para que estão sendo usadas as coisas? Porque aí vira um custo que, eu, de novo, assim, não diria que é um custo oculto, porque você vai acabar descobrindo o que quer, mas também é um fato, né? Exato. E um custo que também acontece é o custo do desperdício em si. Por exemplo, quando você pega um produto que você poderia ter utilizado, vamos supor, uma bolsa de uma solução de grande volume. Você tem bolsa de 250 ml, bolsa de 500, bolsa de 1.000. Aí o cara vai fazer uma limpeza de uma ferida, ele pega uma bolsa de 1.000 ml e vai aplicar na ferida. É uma feridinha pequena, que não precisaria ter usado. Poder usar um de 250, ele abre uma de 1.000. Uma bolsa de soro, hoje em dia, não é tão cara assim, né? Mas, assim, se você pensar em 1.000 pacientes utilizando uma bolsa de 1.000 ml, você vai ter um gasto considerável. Exato. Né? Então, essa é uma pitada que é legal de acrescentar. Você não considera, o ideal é você não considerar as coisas individualmente, é considerar em termos populacionais. Uma bolsa em um paciente não vai fazer grande diferença. Agora, uma bolsa de 1.000 ml em 1.000 pacientes, se todo mundo fizer isso errado, vai pesar na conta, né? Sim. Daí isso dá vai somando. Vai somando. Isso tem a ver até com a próxima pergunta, que é a questão de planejamento, né? Porque como a falta de planejamento no uso racional de itens para a saúde pode comprometer a sustentabilidade financeira de hospitais e sistema públicos de saúde. É bem nesse caminho, aproveitando o gancho. Mas a gente pode explorar isso de duas formas, né? Primeiro, assim, pensando na falta de planejamento, então o pessoal que simplesmente... eu tive um exemplo desses num hospital que eu trabalhava, que assim, teve um paciente que ia fazer um transplante duplo de pâncreas e pulmão, e aí a equipe cirúrgica se preparou inteirinha, marcaram a data, levaram o paciente, trouxeram o órgão para doação,
Só que esqueceram de pedir para a farmácia soluções para preservação de órgão. Meu Deus. Olha só, isso é uma questão de puro planejamento. Chamaram toda a equipe, chamaram a enfermagem, chamaram os médicos, chamaram o TI, chamaram todo mundo, não chamaram a farmácia. Eu era o chefe da farmácia, o cirurgião entrou na minha sala espumando. Cadê a solução? Falei, olha, alguém me avisou? Não, mas tem que ter. Essa solução, nesse tempo, ela não existia no Brasil. Ela tinha que ser importada. E a gente não importava à toa, né? Não importava assim. A gente não tinha... E transplante de pulmão e pâncreas ao mesmo tempo era uma coisa incomum, né? Então, assim, a gente não tinha essa solução. E aí, perdeu a cirurgia. Ai, tem que custo dó. maior do que isso. O paciente aberto na mesa, esperando o órgão, esperando que você trouxesse o órgão. Na hora que foi lá captar o órgão, precisava ter a solução para poder colocar o órgão dentro. Gente, aquilo foi assim, para mim marcou muito. Sim, deu um perereco enorme depois. Né? Foi todo mundo brigando com todo mundo, mas pura falta de planejamento. Mas também existe a falta de planejamento do ponto de vista assim, de tentar entender o que eu preciso fazer para poder manter a economia do hospital em boas condições, a economia da saúde em boas condições. Eu vou fazer agora um exemplo, assim, é pesado esse exemplo que eu vou falar, mas muito do que a gente faz na saúde e no SUS, por exemplo, é ajustar o que eu vou comprar em função do dinheiro que eu tenho. Então, assim, chega para o SUS e fala, você tem 300 bilhões, tá? Então, assim, você só pode gastar esse dinheiro. E acontece que tem hospitais, que assim, os hospitais que são ligados à rede do SUS, eles têm, ou tinham, um teto de gastos mensal. Quando chega nesse teto, qualquer adicional, qualquer paciente adicional que eles colocarem, qualquer cirurgia, aquilo vai ter que ser custeado pelo próprio hospital, porque o SUS só vai pagar até aquele teto. Aí pergunta assim, peraí, o que acontece, né? Eu já sei de caso assim, de repente chega no dia 25 do mês, o superintendente do hospital olha aquela lista e fala, olha, batemos no teto, daqui para frente não interne mais. Oi? Faz o quê? Mas aí justo nesses pontos que a gente tinha comentado do soro, mas pareceu pouco, mas eu acho que é justo nesse planejamento que deve ser feito mesmo com as mínimas coisas, porque é isso que vai acabar acarretando no todo. É igual nas nossas contas de casa, né? Nossas compras de casa. Se você não planeja suas compras de casa, você corre dois riscos. Ou faltar produto, então na hora que você está precisando comer alguma coisa, não tem como fazer, ou então você gastar demais e aí você começa a se endividar. Exato. Então, assim, nenhuma das duas coisas é desejável, né? E uma outra coisa que eu vejo também, quando a gente vai para um hospital, né? O comprador, ele quer diminuir o preço, então ele quer ter o melhor pelo menor preço. Só que assim, uma coisa de dificuldade, né, de até implementar esses benefícios, onde é que eu posso mostrar, isso é uma grande dificuldade, né, de onde encaixar, ou de repente se é uma negociação por pacote, onde é que encaixa ali, né? Então são coisas bem complicadas, né? E olha, assim, a gente, aproveitando agora que a gente está falando dessa coisa, eu estava pensando em uma coisa que eu tenho defendido muito, que assim, a gente fala muito em planejamento do ponto de vista administrativo, logístico, financeiro, mas uma coisa que assim, é difícil a gente planejar, mas deveria ter um pensamento meio dessa ordem, é assim, que resultados que eu quero ter na saúde? Porque a gente tem feito muito trabalho, fala muito da questão de custo, mas todo mundo está ligado na questão de volume e valor, volume e valor financeiro. Assim, porque eu fiz não sei quantos milhões de consultas, eu fiz não sei quantas mil cirurgias. Tá, ótimo. Que resultado você teve? Quantos pacientes se salvaram? Quantos pacientes tiveram melhoria? E assim, se a gente não fizer isso, se isso não for inserido de uma forma como se a gente pudesse planejar, assim, eu tenho dificuldade de dizer que pode planejar isso, porque não é tão simples assim. Mas se eu não tiver isso na minha conta ética, o que vai acontecer assim? Eu planejo, eu chego nessa situação assim, olha, eu só tenho 300 bilhões para gastar. Mas escuta, para tratar todo mundo eu vou precisar de 400. Sinto muito. Quem cai fora, quem fica no excedente disso, sinto muito, mas vai morrer. Eu estou exagerando agora no exemplo, mas assim, vai morrer. Então, assim, eticamente isso não é adequado
E, do ponto de vista farmacoeconômico, eu poderia até incluir assim, nessas pessoas que vão morrer, quantas delas são economicamente produtivas? Quantas delas vão fazer falta para a sociedade? Quantas delas vão fazer falta para as suas famílias? Sabe? Então, isso é difícil. Fazer falta, difícil. Todo mundo vai, né? Porque assim, uma coisa que você dizer que você pode planejar o quanto que você vai salvar de vidas, não é assim tão fácil, mas planejar que você tem que introduzir uma determinada tecnologia, porque ela vai aumentar a tua taxa de sucesso, tua taxa de cura, isso é uma coisa que dá para pensar como se fosse um planejamento mesmo, né? Porque já entra em outra questão de planejamento em si, né? E aí, de novo, entra a parte que eu vou chamar de mais filosófica nessa história, é assim, como é que a gente faz as pessoas se conectarem nesse mundo novo, né? Porque as pessoas, assim, algumas têm resistência. Em algum momento eu tinha falado a respeito da questão de médicos e escolhas. Quando a gente fala nessa questão de escolhas, aí entra a briga dos interesses, essa questão mais ecológica. Tá? Um hospital, ele sempre tem interesse em, de repente, vender ou cobrar do plano de saúde o produto que dá maior lucratividade. Sim. O plano de saúde está a fim de pagar o produto que ele vai gastar menos. O médico está a fim de oferecer o produto que vai dar o melhor resultado para o paciente, mas que também vai dar um lucro para ele. O paciente quer o produto mais caro, se ele paga do bolso dele, ele vai reclamar do produto caro. Mas se for dado pelo plano de saúde, ele vai querer usar o produto mais caro que tiver, independente. Eu estou pagando, eu tenho direito. É uma briga. Uma então, briga aí entra uma coisa filosófica e política, né? Porque a política é a arte de você fazer... conciliar os inconciliáveis, né? Então, assim, precisa ter um conhecimento a respeito, primeiro, do que está acontecendo, aí a gente entra no Real World Data, do que você deveria fazer, que é transformar a economia, análise de desfechos, e da tomada de decisão. Como é que você usa todos esses fatores para tomar uma decisão que seja a melhor para a maioria, né? Não só para o grupo tal, não só para a população de pacientes, não só para o grupo de médicos, não só para o hospital, não só para a operadora, mas para todo mundo. Né? Eu vejo muito nisso, aí entra farmacoeconomia. Eu vejo como um herói para tentar... Ela é a ferramenta essencial. Verdade. Ela, junto com a medicina baseada em evidências, são as ferramentas essenciais para você tomar uma boa decisão. E aí vamos juntar agora as que justifica, né? Porque assim, entra as ferramentas que consolidam isso, como o Real World Data, mas acima de tudo, se a gente for olhar dentro desses desses grandes blocos, você precisa ter uma coisa mais ampla que é assim, todo mundo de acordo. Exato. Por isso que eu acho. Excelente. Não, e vocês entraram até numa pergunta que eu ia fazer, que era em relação à inteligência artificial, né? Vocês já até trouxeram um pouco sobre isso. Vou até pular para não ficar repetitivo, mas vocês já engajaram no tema. E aí, indo para o nosso quarto bloco, que é a regulação e políticas públicas, tá? E aí, doutor Wilson, quais são as principais fontes de desperdício no sistema de saúde, na sua opinião, e quais estratégias podem ser adotadas para a gente reduzir esses desperdícios, melhorando a eficiência e também a qualidade do atendimento ao paciente? Eu vou dar essa resposta de uma maneira simples, mas ela tem uma visão mais profunda. A primeira coisa é que, assim, nós temos um sistema de saúde aqui no Brasil, especialmente, que é um sistema de saúde teoricamente centralizado no SUS, mas que é executado de forma descentralizada. Então, assim, você tem o SUS ali, que é o grande órgão de planejamento, de gestão, muitas vezes até de aquisição de produtos, é quem dá as políticas, as orientações, mas a execução está pulverizada pelo Brasil inteiro. E quem está na frente sabe, quem está tomando as decisões nessa periferia, nem sempre são pessoas que estão muito bem qualificadas, né? Então, isso assim, muitas vezes os erros que acontecem, os desperdícios que acontecem em função dessas pessoas que estão na periferia tomarem decisões erradas. Então, a primeira delas é você priorizar coisas que sejam vistosas para o povo. Né? Então, assim, eu quero ganhar votos, então, assim, eu não vou garantir que tenha um medicamento básico, porque o medicamento básico, não, sabe? Se faltar, tudo bem, mas assim, se eu comprar o produto da pior qualidade possível, mas que custar barato, eu estou fornecendo e a população vai ficar satisfeita. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir, eu vou construir um hospital. Né? A coisa mais deliciosa para todo mundo. Eu construo um hospital, e aí digo lá, na minha gestão, eu construí um hospital de 500 leitos. A cidade tem, sei lá,
50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Esse hospital vai ficar as moscas, né? Porque assim, você não tem volume para produzir. Eu estou exagerando no exemplo, isso não acontece com tanta frequência, mas é para dizer o que o pessoal às vezes valoriza não é exatamente aquilo que a população está precisando. O pessoal, eles valorizam aquilo que dá voto, né? E a população também está errada, porque a população olha para isso como se fosse uma coisa que realmente está resolvendo o problema. E não é, sabe? O que resolve o problema é atenção primária, é boa qualidade na gestão, é o cara ter cuidados, como, por exemplo, não deixar que sejam adquiridos mais produtos do que o necessário. Não sejam adquiridos produtos que tenham... sabe? A gente tem que falar, ó, tem uma gorjetinha no meio, sabe? Então, assim, a boa vontade em fazer a coisa certa deveria ser a tônica para todo mundo. E não é o que a gente vê de fato, né? Sabe? E sabe uma coisa que eu vejo também, né? Que até o senhor comentou, de quem está na ponta, né? Que eu acho que conecta as duas coisas, né? A questão da educação, né? Porque eles precisam cada vez mais entender isso, o benefício clínico, mas precisam entender. E eu acho que, assim, no geral, a educação para o povo inteiro, né? Porque o governo não é uma... Não é uma coisa que está lá, né? É a gente que tem que cuidar de tudo, né? Aí entra uma coisa mais filosófica ainda, né? Porque, assim, tudo isso acontece porque, na verdade, nós todos, né, a sociedade como um todo, não está preparada para exigir as coisas certas. Né? Exato. Nós estamos sempre assim, nós nos encantamos às vezes com, sabe, o canto da sereia ali, né? Que, sabe, alguém fala que eu vou mudar o SUS, eu vou fazer o SUS agora, vai ficar lindo, maravilhoso. O SUS, em teoria, ele é o melhor sistema do mundo. Sim. Eu não tiro nenhum mérito do SUS com relação a isso. A execução do SUS é que deixa a desejar. Porque assim, nós temos aí muitos pacientes que ficam um tempão na fila esperando. Saiu saiu agora em 2025, saiu uma publicação mostrando que assim, a Conitec aprova determinados medicamentos que levam um tempão para entrar de fato, sabe? Então assim, coisas como essa, você tem um órgão que avalia, tá, as pessoas falam assim, que bom, agora eu tenho um órgão que avalia, mas na prática isso não chega lá na ponta, não acontece de fato. Então as pessoas precisam aprender, primeiro, a não se encantar com coisas que por enquanto só estão no papel ou que realmente não são necessárias. Mas aí vem a educação também do povo, entender o que é realmente necessário. E às vezes até exigir, né? Fazer valeu, saiu na Conitec, saiu publicação, né? Porque a gente vê muito. E exigir isso mesmo, né? E é difícil você fazer isso com a população como um todo, né? Porque assim, aí entra a assimetria da informação, né? As pessoas, o conhecimento técnico necessário para você julgar o que é bom, o que não é, do ponto de vista da saúde, não é uma coisa que está assim disponível para todas as pessoas. As pessoas adoram ver, e aí a gente vê que isso é muito evidente, as pessoas adoram ver um hospital bonito, bem pintado, sabe, com na estética, né? Piso de pedra lá, maravilhosa, granito, não sei o quê, e as bancadas todas maravilhosas, pessoal bem vestidinho, mas pode ser que de repente, quando você compara os resultados desse hospital com outro que é mais feinho, pode ser que o outro que é mais feinho tenha resultados melhores clinicamente do que o bonitinho. Sim, né? Nem me fale. Bom, e a gente está falando aqui sobre educação, né, de uma forma geral. Agora a gente vai entrar numa fase aqui nossa que é sobre realmente educação e comportamento profissional. E aí, de que forma a educação continuada de profissionais de saúde pode impactar tanto a conscientização e a redução do desperdício de medicamentos? Primeira coisa que é básica, né? Olha, eu poderia dizer assim, vocês poderiam falar assim, Wilson, professor, não sei o quê. Tem horas que o pessoal começa a falar para mim de algumas tecnologias que eu fico assim com a boca aberta, falando, onde que tem isso, sabe, assim? A tecnologia está evoluindo muito depressa. Tudo, muito rápido. Assim, e nós estamos vivendo uma era agora que assim, a informação chega em tal volume, tão rápido, que acho quase que é impossível que assim um profissional esteja bem qualificado o tempo inteiro, com exceção do cara que assim é mega especialista numa área só, né? Mas para quem tem que ter uma visão um pouco mais generalista, é impossível você acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Então assim essa questão da educação continuada, que nem vocês estão fazendo aqui esse papel com o Esculap,
é necessário, porque assim, as pessoas precisam aprender, primeiro, ter a renovação do conhecimento técnico deles, né? Sim. Assim, no caso dos especialistas, o que foi lançado, o que realmente funciona, o que não funciona, o que funciona no quê? Porque também se dizer o que funciona e o que não funciona dá um aspecto meio geral. Mas um produto funciona num determinado grupo de pacientes e não funciona no outro, por causa de questões genéticas, enfim, uma série de outras possibilidades. Assim, então, esse conhecimento técnico precisa chegar ali. Mas também precisa chegar a outros conhecimentos. Farmacoeconomia, por exemplo, é uma coisa que me cansa muito o cara chegar e falar assim: você fez uma análise farmacoeconômica, esse produto é custo efetivo, né? É custo efetivo. Quanto que ele economiza? Não, desculpa. Deixa eu te dizer o seguinte: o que é custo efetivo não é necessariamente cost saving, né? Não é poupador de custos, né? Porque a gente não... tem muita coisa que assim custa mais caro, vai gastar mais, mas ele dá mais resultado. Então, isso é o princípio da eficiência. Eficiência não significa gastar menos, eficiência significa gastar melhor. Né? Então, sabe, conhecimento desse tipo... Quando o cara só faz essa pergunta e ele fica parado nesse nível, eu digo assim, tudo bem, eu vou te explicar, tal, não sei o quê. Mas tem gente que, de repente, usa isso da maneira errada. O cara fala assim, esse produto deu... Ele assim, está custando mais, então eu não vou usar. Cara, então assim, pergunta o seguinte, o que você quer? Você quer poupar dinheiro ou você quer melhorar a saúde da sua população? Se é custo-efetividade que você está procurando, se é custo-efetividade que você precisa, então assim, considere a análise de custo-efetividade como um elemento da tua decisão. Porque assim, você pode dizer que o produto é custo-efetivo, mas você pode dizer assim, olha, eu já estou dando um bom tratamento para a população, poderia melhorar? Poderia, mas eu não tenho dinheiro para isso. Sim. Então tá, e eu aceito que o cara fale assim, olha, eu já estou dando o suficiente, eu posso melhorar, mas para melhorar eu preciso gastar um dinheiro que eu vou precisar para usar para outros tratamentos. Agora o cara falar para mim assim, olha, eu não vou dar esse tratamento porque está custando caro, falar assim, olha, desculpa, mas assim, a finalidade sua, se você é um sistema de saúde, você tem que proporcionar saúde. Exato. E, você vai falar assim, mas olha, o que eu estou gastando com isso aqui, eu poderia estar gastando com diabetes e hipertensão. Aí eu vou perguntar, olha, o que você está fazendo com diabetes e hipertensão? Você está realmente dando o tratamento que essa população precisa? Ou então você tá fazendo um bom uso de recursos para poder ver se de repente não está ocorrendo desperdícios e você poderia incluir essa tecnologia sem deixar de prestar um bom atendimento para todos. Sim. E você vê, a Camila até trouxe de medicamentos, mas você vê no dia a dia, porque desperdício não de medicamentos, mas da forma como é entrega, porque assim, o que a gente vê, às vezes, a indústria farmacêutica está preocupada de tratar, de ver se é custo efetivo, né, como é que funciona. Só que eu acho que tem uma questão um pouco antes, que às vezes não é debatida. Será que aquele medicamento que foi prescrito está sendo entregue tudo para o paciente? Está correndo? Isso eu não sei se isso dentro da farmacoeconomia a gente conseguiria colocar e também até mostrar, né, para o gestor, porque não adianta nada, o gestor está com medicamento super caro se não entregou adequadamente, só jogou para o ralo. Né? Então, eu não sei se isso é visto muito, né? Para fazer isso dentro de uma abordagem farmacoeconômica, você teria que ter os dados para saber o quanto que está sendo desperdiçado. Mas sem precisar fazer esse cálculo, eu diria para você, você tem toda a razão, porque tem muita coisa, especialmente quando você fornece para uso domiciliar, ele acaba não sendo usado adequadamente. Medicamentos para hipertensão, por exemplo, né? Por que a gente tem tanta falha na hipertensão? Porque o paciente não usa direito. Sim. No diabetes também o paciente não usa direito. O paciente não tem o conhecimento necessário para fazer o bom uso, ou ele não tem a boa vontade de se tratar direito. Tem uma que a adesão grande. Também o que eu digo assim, muito mais tipo, no equipo gravitacional ou de bomba, porque assim, são coisas que, pensando para o hospital, já está lá, ele vai falar, já está lá, né? Isso já pago. Mas assim, às vezes esquece que aquele medicamento super caro, sei lá, um oncológico, que é caro, né? Acaba não sendo entregue adequadamente, jogou tudo fora, né? Então... Tem algumas empresas que já estão se oferecendo para fazer, inclusive, o controle, especialmente na judicialização, porque na judicialização o que acontece? O paciente ganha a causa,
vai na Secretaria Estadual de Saúde, a secretaria vai lá e entrega o produto para o paciente. E depois, o que acontece com isso? Ninguém Só Deus sabe, né? É. Assim, se o paciente tomou, se não tomou, se melhorou, se não melhorou, fica nisso. Não é mensurado, né? Então, assim, a gente tem hoje farmácia popular, aqui tem farmácia popular. Tá, maravilha, a gente precisa dar acesso a medicamentos, mas também precisa ter o controle para saber o quanto que essas pessoas estão realmente ganhando saúde com isso. Porque fornecer por fornecer... Exato, só pode colocar qualquer coisa, né? É que nem você chegar aqui na janela e jogar um monte de dinheiro na rua. Falar, olha, eu melhorei a parte financeira da população. Vai dar uma olhada, ver que aquilo realmente resolveu alguma coisa ou não. Dar um remédio sem ter a avaliação de resultados, a avaliação do que a gente chama de análise de desfechos, é a mesma coisa que você jogar dinheiro pela janela. Você joga dinheiro pela janela, se funcionou, se não funcionou, se tirou a pessoa da pobreza ou não. Não. Fornecer um medicamento mais barato, gente, necessário, mas precisa complementar com uma avaliação de resultados. Porque se a coisa não está funcionando, você precisa dizer, olha, por que não está funcionando? Eu dou remédio para diabetes, as pessoas continuam com a glicemia, o HbA1c continua dando alto. Eu tenho que fazer alguma outra coisa, porque assim, eu estou gastando dinheiro e não estou obtendo resultado. Você tem que avaliar o todo, né? Não tem custo mais alto do que você gastar dinheiro em alguma coisa que você não usa. Sim. Porque você não tem benefício com aquilo. Sim, o custo vai para o infinito. A gente sabe que no cálculo farmacoeconômico, quando você não tem benefício, o cálculo de custo dividido pelo resultado, quando o resultado é zero, o custo vai para o infinito, né? Exato. E aí, para a gente finalizar esse encontro maravilhoso da Cristina, junto com o professor Wilson e todos nós aqui, doutor Wilson, eu queria perguntar, fora do script, né, o que os nossos, né, queridos colegas, auditores e outros interessados, né, sobre a temática que estão nos assistindo, o que você daria, de repente, de dica de início para quem está começando a carreira ou porque já tem, né, uma estrada, precisa se aperfeiçoar, queria seus insights, né? Nós que falamos muito sobre educação, queria agora essa área que você colocasse, pontuasse para a gente. Ok. Olha, para a gente falar especificamente de farmacoeconomia, nós não temos muitos cursos aqui no Brasil, né? A gente tem alguns cursos acontecendo, não são cursos de longa duração. Que nem nós temos na Universidade de York, tem um curso que dura 3 anos. Em Harvard também tem outros cursos. Tem várias faculdades pagas no exterior que dão cursos. Aqui na América Latina, a gente tem, na Argentina tem um curso bom. No Brasil, a gente tem alguns cursos acontecendo, mas eles não têm... não estão sendo bem conhecidos. Tanto quando o pessoal me pede uma dica, fala, onde é que tem um bom curso de farmacoeconomia? Eu fico meio perdido, porque eu falo, olha, um bom curso de farmacoeconomia, não sei se eu posso te indicar. Eu posso te indicar cursos menores, que assim, geralmente a farmacoeconomia é um módulo dentro de um curso de gestão hospitalar, e tudo bem. Mas, assim, acima de tudo, que eu convidaria as pessoas para fazerem, aí eu vou fugir um pouco da sua pergunta objetiva, da resposta objetiva da sua pergunta, para uma coisa um pouco mais ampla, é que, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a se reunir e discutir. Gestores com vendedores, com gestores, com fabricantes, com prestadores de serviço, com profissionais, precisam começar a se reunir e discutir de uma maneira civilizada como é que a gente pode resolver o problema da saúde. Porque a parte econômica também reconheço. Eu tomo a medicação crônica e, assim, eu sei quanto que pesa no bolso, todo mês está pagando a medicação crônica. Tá? Então, assim, mas eu tento também tomar minhas medidas, né? Assim, eu tento controlar o sal para a questão da pressão, faço exercício e tal. Então, assim, eu não consigo reduzir isso tanto quanto eu gostaria, mas eu estou fazendo uma parte que sabe, integrando as coisas. O que acontece hoje no sistema é que, assim, todo mundo quer resolver o seu problema e ninguém está afim de sentar junto para tentar resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo. E aí vem aquelas teorias, que nem o Value-Based Healthcare, na saúde baseada em valor, que está tentando propor novas formas de a gente bancar os custos em saúde, tendo cuidado de dar resultados, que é aquela coisa que eu tinha falado, né? Você está gastando para obter um resultado. Então, essas discussões estão surgindo agora, mas elas estão começando a perder impulso por causa, de novo, dessa questão, que cada um quer tirar vantagem para o seu lado, não quer perder nada do seu lado, né, do lado de quem está interessado no assunto,
E assim as coisas não vão funcionar. Para as coisas funcionarem, cada um vai ter que ceder um pouco. Então, assim, esse é o grande convite que eu faria para as pessoas sentarem juntas e tentarem resolver a questão. Inclusive os profissionais, sabe? Assim, não dá. O profissional é a parte que executa isso, Exato. né? Tá? Não adianta, porque senão ele vai continuar sofrendo a pressão, tipo assim, você não vai poder usar esse produto aqui porque eu não permito, está muito caro. Aí o cara vai falar assim, não, mas o paciente vai morrer. Não, está muito caro, está muito caro. Todo mundo tem que entrar com isso, sabe? Todo mundo tem que discutir isso junto. É interesse de todo mundo, né? Interesse de todo mundo. Exato. Um dia os pacientes seremos nós. Exatamente. Né? Esperamos que demore. Verdade. Legal. Ai, que ótimo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga fazer bastante coisa. A gente que agradece, foi excelente. A Cristina, que também é especialista na área, então corroborou demais, né, com o professor Wilson. Muito obrigada. Foi excelente a conversa, a jornada, muito explicativa, né, envolvente dentro da conversa, porque a gente vai vendo e relembrando, né, a realidade aí desse mundo externo. Então, quero deixar meu agradecimento para a Cristina, professor Wilson, muito obrigada. Obrigado a vocês que estão escutando também, né, nos assistindo de casa. Qualquer dúvida, só comentar, deixar seus comentários aqui embaixo, a gente devolve para você e responde. Então, nos acesse, conheça mais Academia Oscolap. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.